Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview do Super Bowl 57. Eu e o Felipe Lawrence iremos destrinchar tudo desse confronto entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, que será nesse domingo. Felipe, ansioso? Muito ansioso, vai ser um grande jogo, um jogo que acho que a grande parte dos fãs estava esperando. Vamos discutir bastante sobre essa final. Jogo que está programado para começar às 8h30. Não tenho certeza se 8h30 começa o hino e America the Beautiful, aí passa o Tom Cruise pilotando jato em cima e tal. Não, 8h30 é o kickoff. É o kickoff mesmo, né? Então, estejam sentados no sofá 8h30 para assistir ao jogo. Patrick Mahomes de um lado, Jalen Hurts do outro. A gente vai passar por todos os mínimos detalhes desse jogo. A gente vai fazer um raio-x aqui. Se a gente fez um raio-x dos elencos nas finais de conferência, aqui a gente vai fazer uma ressonância magnética dos elencos, comparando posição com posição, que eu acho que vai ficar bem legal e eu acho que vocês vão curtir. Mas vamos começar antes com os recados importantes. Você que está escutando o podcast, gosta do programa, se torne apoiador. Link está na descrição, planos a partir de R$14 por mês. Você me pergunta se para durante a off-season, eu te respondo não. Continua um podcast exclusivo por semana durante a off-season, 2 newsletters por semana também. Então, muito conteúdo. NFL só vai ter férias mesmo lá para julho. A gente termina a temporada, já vai começar o Combine, depois mercado de free agents, depois draft. Então tem muito conteúdo, muito tópico pra gente debater. E a melhor forma de você ficar por dentro disso tudo é se tornando apoiador do podcast Cara dos Esportes. Você que escuta no Spotify, no Apple Podcast, deixa 5 estrelas lá pra ajudar a gente a subir nos rankings, né? Essas avaliações positivas ajudam ali no algoritmo. Acho que é isso de recado. A gente vai falar sobre o Bodog um pouco mais pra frente, né? Que tem algumas questões aqui sobre apostas na pauta. Vamos começar pelo caminho desses dois times até o Super Bowl 57. Vamos começar pelo mandante, né? Na verdade não é mandante porque é campo neutro, né? Mas como o Philadelphia Eagles tem a prioridade pra escolher o uniforme, eles vão jogar de verde, né? Vai jogar de verde. Então vou chamar de... para o mando de campo, entre aspas, é da NFC, e quando é jogo par é da AFC, né? Como é 57 é ímpar, é o Eagles, que é o time da casa. E a única coisa que implica mesmo é que você vai ter você vai usar o vestiário do Arizona Cardinals, né? O principal, e você vai escolher a cor do uniforme, né? Vamos começar então pelo Philadelphia Eagles, né? Um time que terminou a temporada 14-3. É um time que a progressão dele, da expectativa ao longo da off-season, foi bem interessante, porque no início os Eagles eram uma escolha hipster para vencer a NFC Leste. Principalmente ali março, abril. Passou o draft, o valor meio que em casa de aposta, por exemplo, já não estava lá mais, porque aí começou a equiparar com os Cowboys. Mas é um time que começou a off-season ali com essa escolha hipster. No fim da off-season ali, começando a temporada regular, já era basicamente ao lado dos Cowboys considerado favorito para a divisão. Todo mundo estava de acordo que a equipe fez uma grande intertemporada. O Howie Roseman, GM da equipe, fez um trabalho muito bom reforçando esse elenco. Trocas e contratações da free agency pontuais. A grande dúvida era o desempenho de Jalen Hurts, né? E o que a gente falava era: os Eagles montaram um ótimo time, Jalen Hurts não vai ter desculpa, ou ele vai jogar bem ou ele vai jogar mal, e no ano que vem os Eagles vão selecionar um novo quarterback. E ele jogou muito bem, vai ser o segundo colocado para MVP. A equipe começou a temporada muito melhor do que terminou. O time começou com 8 vitórias consecutivas nos 8 primeiros jogos. E terminou a temporada perdendo 2 dos últimos 3 jogos. Coincidiu com a lesão do Jalen Hurts. E mesmo tiveram alguns jogos ali mais... que a equipe não jogou tão bem assim. Por exemplo, eu lembro contra o Chicago Bears.
Você, Felipe, você atrelaria essa queda de rendimento no fim da temporada mesmo à saúde do Jalen Hurts? Ou você acha que tem mais que isso na equação? Eu acho que é um time que, óbvio, ele perdeu a intensidade de jogo por conta da lesão, né, do Jalen Hurts. A defesa também, ela deu uma bambeada, né, no mês final da temporada. A secundária estava jogando um pouquinho mal, estava perdendo um pouco, né, de corpo, né, do que eles vinham fazendo principalmente em outubro e novembro, que foi quando o Eagles deu essa esticada, né, que você bem relembrou. Mas é um time que recuperou essa força agora nos playoffs. A secundária voltou a jogar muito bem. Era uma das minhas preocupações envolvendo o time. Talvez a maior preocupação, mais até do que o Jalen Hurts. Porque o Jalen Hurts eu sabia né, que ele ia voltar, não ia voltar 100%, mas ia voltar bem porque ele teve bastante tempo de descanso e tudo mais. Mas a defesa estava me preocupando um pouco, a secundária. Mas a secundária voltou jogando muito bem nos 2 jogos de playoffs que eles fizeram, né, no Divisional Round e na final de conferência. Então, sanar esse problema, eu acho que não me preocupa tanto assim pro Super Bowl, né? Um time que cresceu muito, um time que amassou os adversários durante a temporada regular, né? A gente vai discutir um pouco, mas muito se fala, né, do que o Eagles teve uma tabela fácil e piriri-pororó, mas é um time que amassou basicamente todos os adversários e é o que times bons têm que fazer. Acho que o questionamento se foi uma tabela fácil ou uma tabela difícil seria se o Eagles chegasse no Super Bowl sofrendo contra todos os adversários. Aí eu acho que seria uma discussão válida, mas ele amassou. Então acho que isso é uma discussão que as pessoas estão superestimando esse tipo de conversa, de que não vale muito a pena perder tempo com esse tipo de discussão. O calendário realmente não era dos mais complicados, a gente sabia isso desde cara, mas também os Eagles só podem enfrentar os times que tá no calendário deles, né? Eles não podem fazer nada pra mudar, então... e é isso, eu concordo plenamente, né? Quando você é um time bom, você vai pegar um time ruim, você tem que atropelar, e eles venceram os Giants por 48-22, os Titans por 35-10, os Steelers por 35-13, 24-7 contra os Vikings, 24-8 contra o Commanders. Então, eles passaram bem pelos oponentes mais inferiores e essa questão do Jalen Hurts, ele tem falado em toda a entrevista que ele não tá 100%. E vendo ele jogar principalmente contra os Giants, eu não achei que ele tá 100%. E o ponto que eu vi levantado em alguns programas e alguns textos, né, que o último jogo que os Eagles jogaram, que eles realmente sentiam algum tipo de pressão, já faz algum tempo. Provavelmente o jogo contra os Packers, né, que eles venceram por 40-33, que eles estavam saudáveis e era um jogo que eles precisavam vencer mesmo, porque eles tiveram, acho que parte da perda de intensidade é porque eles encaminharam a divisão, a divisão e a conferência. E eles precisavam de aquela mais uma vitória, mas aí o Jalen Hurts estava machucado, e você olhava pro calendário, você tinha o Giants na última rodada que entrou com o time reserva e tal, então o time não chegou a ter uma partida assim, em dezembro que eles precisavam muito da vitória, e os playoffs deles foram bem tranquilos, né? E o jogo contra os Giants, nível tá nem outro patamar, 2 patamares acima, 49ers que aconteceu com as lesões e tudo mais. Então é um time que não joga uma partida intensa de verdade com o Jalen Hurts há algum tempo. Isso. Acho que desde o Colts, né? Que foi aquele jogo que o Eagles quase perdeu, né? Sim. Foi aquele momento que a equipe perdeu pro Commanders Eles tinham jogado pro gasto com o Texans, aí eles perdem pro Commanders, e aí eles jogam pro gasto de novo com os Colts, né? E aí até foi um sinal de alerta aí contra os Packers. O placar foi apertado, mas eles jogaram bem. Sim. Defensivamente nem tanto, né? Foi um período da temporada que eles começaram a contratar Ndamukong Suh, Linval Joseph. Antes eles tinham ido atrás do Robert Quinn em trocas, né? Então eles claramente não estavam tão satisfeitos, principalmente com a defesa ali na linha defensiva, né? Mas assim, eu não acho que é um motivo para preocupação. Não é preocupação grande, mas é um fato. O time não joga uma partida completa com o Hurts, que, assim, um jogo competitivo do terceiro quarto já não joga há algum tempo, né? Mas, sim, o que importa é chegar no Super Bowl, né? O caminho não... Acho que nessa altura não importa tanto.
Do lado do Kansas City Chiefs, a gente tem um time também que foi dominante na temporada regular. E eu acho que a desconfiança que a gente tem do Kansas City Chiefs em determinados momentos, isso acontece de vez em quando ali nos últimos 2, 3 anos, eu acredito que é muito mais fruto de uma expectativa absurda que a gente tem do Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes, né? A gente é meio que não foi campeão vencendo os 17 jogos da temporada regular, decepção. Porque o Patrick Mahomes coloca uma barra lá em cima, né? Mas você olha, por exemplo, o time venceu 12 dos últimos 13 jogos. É um time que melhorou defensivamente, é um time que no ano que deveria ser de transição no ataque, ainda tá lá no topo ou perto do topo das principais métricas. Então, acho que em alguns momentos a gente pode dar uma hiperanalisada no Kansas City Chiefs, mas quando a gente se afasta um pouco, dá pra ver o quão grande é essa equipe. É uma defesa que melhorou bastante durante a temporada, né? Eu tava vendo... Como faz todo ano, né? Exatamente, mas esse ano acho que foi uma evolução que surpreendeu. A gente falou no podcast da final de conferência que é um time que apostou em jogadores jovens, né? Porque você, naquela gestão de recursos que o time tem para gastar, ele decidiu, vamos gastar menos na defesa, vamos apostar em novatos. E os novatos começaram a crescer durante a temporada, começaram a entregar bastante coisa, né? Durante a temporada. Eu tava vendo aqueles números de VOA da defesa. A defesa contra o passe do Chiefs entre a semana 1 e 7 era a 27ª da NFL. Entre as semanas 9 e até a final de conferência virou a 9ª. Então, assim, você teve uma evolução muito, muito grande dessa. Se a defesa contra o passe, a defesa contra a corrida manteve meio que uma estabilidade durante a temporada, mas a defesa contra o passe ela ganhou bastante corpo durante a temporada, evoluiu bastante. E é um dos pontos que explica bastante essa evolução, né? essa dominância que o Chiefs teve no final da temporada, principalmente naquele momento em que o ataque ele ainda não estava tão encaixado, em que o Patrick Mahomes ainda estava tentando ganhar um pouco de entrosamento com o grupo de wide receivers, o jogo corrido nunca entrou, né? Ainda não entrou, então é um time que essa força da defesa, né, esse grande defesa do Chiefs, conseguiu tirar um pouco de pressão do ataque e explica bastante essa evolução que o time teve nesses meses finais de temporada. Verdade, e foi uma decisão consciente, né? Você falou, né? De recursos. Você tem recursos limitados quando você tem um quarterback já na renovação, né? E os Chiefs tomaram uma decisão consciente, né? O que eu venho falando aqui há algum tempo. E até saiu um número aí na última semana, acho que foi no mês passado até. Durante a temporada regular, o Kansas City Chiefs foi o 7º time que teve mais snaps de calouro, né? Foram 3.721. 3.057 deles na defesa, né? Foi o 3º time com mais snaps de calouros na defesa, né? E no ataque não foi tanto calouros, né? Porque a equipe trouxe o Juju Smith-Schuster, trouxe o Marquez Valdes-Scantling, trocou pelo Kadarius Toney, mas na defesa você olha aqui basicamente 3 titulares são calouros e outros que jogam snaps significativos. Então é um time que deu nos últimos 2 anos, na verdade, deu uma realinhada no elenco, que hoje na NFL, assim, a construção do elenco que você mais gostaria de ter, primeiro é quarterback tipo Joe Burrow, Justin Herbert, como era o Patrick Mahomes lá atrás, jogando um nível absurdo ainda no contrato de calor. Não tem nada mais valioso nos esportes do que isso. No segundo você ter um Patrick Mahomes ganhando 45 milhões de dólares por ano, você paga o Mahomes, você paga um contrato bom pro Travis Kelce, pro Chris Jones, pro Joe Toney, que eu acho que guarde talvez não seria a posição que você gostaria de investir, né? Mas ele tem jogado muito bem. Você faz um investimento alto no Orlando Brown, e o resto tudo jogador em contrato de calouro. E se você tem alguns caras ali jogando nível razoável, eles já estão contribuindo, né? Direta e indiretamente. Mas eu acho que é um time que claramente teve uma mudança. Eu acho que o Brad Veach, a off-season dele acho que é um pouco ofuscada pela do Howie Roseman. Mas se eu tivesse que preencher uma cédula aqui de executivo do ano, o Roseman seria o primeiro, mas o Brad Veach seria o segundo. Porque eu acho que
esse reposicionamento do elenco do Kansas City Chiefs funcionou muito bem, né? Tanto que, assim, posso falar por mim, né? Que eu esperava que seria um pouco ano de transição para os Chiefs. Então, exatamente isso. É um ano que não se esperava, né, que o time fosse tão forte. Assim, óbvio que com o Patrick Mahomes você não dá para descartar nunca, mas é um time que estava apostando em novas peças no ataque, você é um time que estava apostando por essa renovação de defesa, e realmente você teve uma performance. Aliás, você teve também uma perspectiva que a divisão ia ser mais competitiva, acabou não sendo, mas tinha essa perspectiva que a divisão e a AFC West ia ser mais competitiva, e o Chiefs acabou superando tudo isso e manteve a dominância dele na AFC, né? Então acho que isso mostra bastante o trabalho do Andy Reid, mostra bastante o trabalho do Brett Veach como montou o elenco, e mostra também o trabalho dos coordenadores, né? Tanto do Eric Bieniemy no ataque, quanto o Steve Spagnuolo na defesa. É um time que conseguiu realmente superar todas essas incertezas. Não era um time que a gente falava lá em agosto que era um grande favorito, né, para ganhar o título, mas chegou na final, conseguiu superar isso e chegou na final. Tava no grupo, né, ali acho que o Buffalo Bills era com... Era a escolha óbvia, né, entre os favoritos. Ele tava no grupo, mas não era o grande favorito. A gente não falava do Chiefs como o grande favorito para ganhar o Super Bowl, né? Não era... Em retrospecto, a gente tava errado, mas, por exemplo, meu palpite era Los Angeles Chargers, não? Era Chargers e Packers. O palpite pro Super Bowl, tava vendo meus palpites da... De repente, quando no podcast da off-season, volto e olho meus palpites diante da temporada começar, que realmente é muito bom. Antes da gente passar pro raio-x dos elencos, Felipe, eu tenho que fazer essa pergunta porque os torcedores dos Bills... Primeiro, o torcedor dos Bills acho que se desligou completamente do conteúdo de NFL depois nem o Aaron Rodgers. Que nem o Aaron Rodgers numa sala escura. Por 4 dias. Mas se tiver algum escutando, devem ter vários frustrados pela forma como a temporada começou. Claro que foi uma pior das tragédias possíveis que poderia acontecer, mas a gente tem que lembrar que se o Buffalo Bills joga e vence aquela partida contra os Bengals, eles teriam um mando de campo, e claro que eles perderam para os Bengals depois nos playoffs, então é difícil reclamar muito, né? Mas fosse um término de temporada normal, eles teriam uma possibilidade bem grande de ter conseguido a seed número 1, né? Você acha que o torcedor dos Chiefs vai querer, o torcedor dos Bills vai querer colocar um asterisco nesse título, mas não tem, né? Foi uma fatalidade mesmo. Os Chiefs acabaram caindo no lado que teve o mando de campo, né, durante os playoffs, mas não tinha uma solução perfeita pro que aconteceu. A gente volta para aquela discussão que a gente teve quando aconteceu aquela barbaridade com o Damar Hamlin, né? Que a NFL foi colocada numa situação inédita em mais de 100 anos da liga, né? Você não tinha uma decisão correta a ser tomada, você não tinha um manual a ser seguido para uma situação desse tipo. E a NFL acabou tomando essa decisão, né, do jogo não ser retomado, e acabou prejudicando o Bills. Mas, enfim, não acho que é uma situação que você coloca, tipo, você tira do Chiefs, se ganhar o título nesse domingo, você tira méritos do Chiefs por conta disso. Eu acho que não, mas porque é uma fatalidade, foi uma situação extremamente anômala. Provavelmente a gente nunca mais vai ver uma situação como... Tomara que não, exatamente. A gente nunca mais vai ver uma situação como a do Damar Hamlin agora em dezembro. Então é o que acontece. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Concordo, né? Só tem que passar por todos os pontos aqui. Vamos passar pro raio-x do elenco, dos dois times. A gente fez setor por setor nas finais de conferência, mas agora, como é o Super Bowl também, eu passei posição por posição, 11 no ataque, 11 na defesa, kicker, punter. Sempre quando eu faço seleção, o pessoal reclama, pô, você não botou kicker, você não botou punter e tal. Então, dessa vez eu botei, e botei head coach também, pra ficar um número ímpar, né, pra ter um vencedor. No final eu vou explicar por que eu quis fazer 11 contra 11, ao invés de grupos posicionais, que eu até acho que é a forma provavelmente melhor de você olhar, mas eu acho que é mais entretenimento também, olhar por posição. Quarterback, Patrick Mahomes versus Jalen Hurts, acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo aqui. Patrick Mahomes. A única coisa que eu levantaria, Felipe, é que eu dei empate Mahomes e Burrow na final da AFC porque o Mahomes estava limitado, e ele de fato estava limitado em campo. Mas aqui
eu provavelmente confiaria mais na saúde do Mahomes do que do Jalen Hurts nesse momento. Eu também. A gente teve toda aquela preocupação envolvendo o tornozelo dele no final de conferência. No fim das contas, óbvio que ele foi limitado, óbvio que o Chiefs fez uma série de adaptações no ataque naquela final de conferência, mas o Mahomes ele foi ganhando confiança ao longo da partida, né? Ele no começo ele estava bem limitado no pocket, né? Ele estava testando um pouco qual era o limite do tornozelo dele, mas para a metade final do jogo ele começou a se passar mais, começou a correr mais com a bola, começou a sair mais do pocket, se sentiu bastante confortável, e nessa semana o Andy Reid está repetindo exaustivamente que o Patrick Mahomes está 100%, que o playbook que eles estão treinando é o playbook completo, que ele está fazendo adaptações, mas eu confio nisso. Acho que ele superou realmente, ele teve uma sorte absurda daquela lesão ter sido mais grave do que foi. É só lembrar que na final de conferência da NFC o Tony Pollard sofreu, aliás, no Divisional Round, né, da NFC, o Tony Pollard do Cowboys sofreu lesão semelhante, quebrou a perna, então assim, foi uma sorte muito grande. A NFL promete que vai tentar regular esses tackles por trás, não sei como vai fazer, mas isso é uma outra discussão. Mas assim, eu concordo, acho que o Patrick Mahomes ele chega para esse Super Bowl assim, numa situação física mais confiável do que o Jalen Hurts, porque volta porque a gente falou aqui no começo, o Jalen Hurts a gente ainda não viu ele jogando um jogo 100% há muito tempo, né? Desde muito antes da lesão. Enquanto o Patrick Mahomes ele foi provado na final de conferência, um jogo difícil contra o Bengals, e se deu bem, né? E foi bem. Então acho que nesse momento, em termos de saúde física, acho que o Mahomes ele leva vantagem por ter esse entre aspas, histórico de um jogo na final de conferência que foi mais efetivo, né? E fora que se os dois estiverem comprometidos fisicamente, acho que o Mahomes depende menos, né, da mobilidade dele do que o Jalen Hurts, né? E é um quarterback superior, né? Running back, a Isaiah Pacheco contra Miles Sanders, e teve gente que ficou irritada quando eu botei o Brandon Ayuk na frente do Devonta Smith, né, quando a gente fez esse exercício nas finais de conferência, e eu sinto que essas mesmas pessoas ficarão irritadas comigo novamente. Se eu tivesse que escolher um running back hoje, seria o Isaiah Pacheco. Eu sei que o Miles Sanders há mais tempo, teve uma temporada, os números dele são melhores, mas hoje, indo pro Super Bowl, se eu posso ter um running back, eu prefiro o Isaiah Pacheco. Pra mim, ele parece mais explosivo nesse momento, e melhor como recebedor do que o Miles Sanders. O Miles Sanders ele é parte daquele comitê ali, assim como é o Isaiah Pacheco, né? Vai ter até o Clyde Edwards-Helaire de volta. Mas eu não sei se eu tô maluco, Felipe, mas eu iria de Isaiah Pacheco aqui. O Isaiah Pacheco ele tá apresentando uma versatilidade maior, né, do que o Miles Sanders nessa comparação, porque o ataque corrido do Chiefs na realidade é bem anêmico, não tinha um ataque que pra constar, né? Exato, para constar, para quebrar um pouco de ritmo do jogo aéreo, para não ser passe, mas o Isaiah Pacheco está sendo muito utilizado no jogo aéreo também, né? Ele está sendo mais utilizado até no jogo aéreo do que no jogo corrido. Então acho que você tem essa versatilidade do jogador que, eu concordo, dá um pouco de vantagem para cima do Miles Sanders, porque o Miles Sanders, eu acho que ele é um bom running back, mas eu acho que o Eagles ainda não encontrou a forma certa de usá-lo. Então, assim, usa bastante o Kenneth Gainwell também, usa o Scott, né, que também é um jogador que apareceu bastante agora nos playoffs. Então, assim, é um time que não depende tanto de um jogador, de um running back. Parece que o Miles Sanders ele é bastante utilizado na red zone, né, em situações de goal line. Ele tem, quando o Eagles chega no goal line, é o Miles Sanders que bate o touchdown, mas ele não é tão utilizado, porque em situações de corrida, em situações em que a bola fica com o Jalen Hurts, fica com ele com a bola, ele resolve com a bola correndo, né? Ele não passa a bola para o running back em rota intermediária, é um cara que não usa, o ataque do Eagles não usa tanto isso, então você acaba evidenciando mais o Chiefs, acaba evidenciando mais o Zé Pacheco, porque é um time que utiliza bastante esse espaço para running back, até porque a gente já falou dos wide receivers agora na sequência, não é um grupo de wide receivers do Chiefs que tem uma força dominante. Então você abre o leque de possibilidades do ataque aéreo do que o Mahomes ele pode fazer com a bola. Dito isso, seu voto? Isaiah Pacheco.
Então não tô maluco. Eu achei que você ia votar no Miles Sanders por ele ser de... Ele é de Penn State, né? Ele é. Eu gosto bastante dele, mas eu acho que é um cara que ainda não se encontrou na NFL. Eu tenho certas dúvidas ainda de... Ele é bom, acho que ele é um bom jogador, mas acho que ele é sobreaproveitado no Eagles e também ainda não apresentou aquilo que ele tem potencial. Não posso dizer que sou fã dele. Wide receiver. Aqui é simples, né? A.J. Brown na frente do Marcus Valdes-Scantling, Devonta Smith na frente do Justin Watson, e eu coloquei o Juju Smith-Schuster no slot, levando vantagem em relação ao Quez Watkins. Algo diferente disso? Não, nenhuma objeção. É aquele que a gente falou no podcast da final de conferência, né? Que o Chiefs ele contratou vários corpos para ver se algum deles se destacaria acima dos outros. Acabou que não acontecendo. Todos os wide receivers do Chiefs têm basicamente a mesma performance. Parece que é tudo o mesmo jogador. Então você tem a vantagem clara aqui do Eagles, que você tem o A.J. Brown, que é um jogador de calibre altíssimo, e o Devonta Smith, que é um jogador que está em franco crescimento na liga. Então acho que você tem uma vantagem clara aqui do corpo de recebedores do Eagles. Se eu fosse um pouco mais preciso pela realidade, o que eu teria feito é colocado o Travis Kelce no slot, porque ele é o jogador dos Chiefs que mais se alinha no slot na temporada, e colocaria o Noah Gray de tight end, né? Mas aí eu acho que ficaria um pouco estranho, né? Até porque o Chiefs usou um pouco mais de formação com 2 tight ends nessa temporada e tal, mas com o Travis Kelce basicamente de wide receiver, né? Mas preferi manter o Travis Kelce como tight end, que ele leva vantagem clara em relação ao Dallas Goedert, faz tudo melhor que o Dallas Goedert. Apesar do Dallas Goedert ser um excelente tight end, acho que top 6, top 7 de repente da NFL, mas o Travis Kelce, pra mim, é o segundo melhor tight end de todos os tempos e ainda não dá nenhum sinal de declínio. Acho que aqui é inquestionável. O Travis Kelce é muito melhor do que o Dallas Goedert, não tenho dúvida disso. Apesar do Dallas Goedert ser um bom jogador e ele é bem efetivo, um cara que parece bastante nesse ataque do Eagles, né? Então acho que é um cara que eu gosto bastante também, mas obviamente o Travis Kelce ele é a vantagem clara e absoluta sobre ele. Vamos pra linha ofensiva agora. A linha ofensiva eu fiquei surpreso. Assim, eu acho que no geral a linha ofensiva dos Eagles é melhor, sem dúvida, por uma boa margem. Mas você vai olhando jogador por jogador, não me parece uma distância tão grande. Por exemplo, left tackle. Eu dei a vantagem aqui pro Jordan Mailata, mas pra mim são 2 jogadores basicamente no mesmo nível. Eu acho que o Orlando Brown um pouco melhor bloqueando pro passe, o Jordan Mailata melhor bloqueando pro jogo terrestre, e aí você meio que tira a diferença, e acho que o Jordan Mailata eu boto ele um pouco na frente. Acho que ele é mais atlético também que o Orlando Brown, então eu escolhi o Jordan Mailata. Eu dou vantagem aqui pro Mailata também, mas exatamente por conta dessa questão atlética. Ele é um jogador que tem mais presença atlética do que o Orlando Brown. O Orlando Brown é um jogador que, quando veio do Ravens, veio meio em baixa, né? Mas é um cara que acho que tá começando a se encontrar na NFL, demorou um pouco, acho que tá crescendo, mas acho que essa vantagem física do Jordan Mailata leva vantagem. O cara é um freak, né? Um cara que jogava rugby. Exatamente, jogava rugby, né? Um cara que foi para os Estados Unidos sem experiência nenhuma de futebol americano e que virou titular rapidamente depois que o... Esqueci o nome do jogador que foi pro Cowboys depois. O Jason Peters. Isso, depois que o Jason Peters acabou saindo do Eagles, né? Um cara que dominou muito essa linha ofensiva do Eagles por muito tempo, saiu, o Jordan Mailata entrou com pouquíssima experiência e muito por conta da experiência atlética dele com o rugby, por conta do físico dele, um jogador gigantesco, ele não só manteve o nível, mas como aumentou. Então acho que é um jogador que leva vantagem sobre o Orlando Brown nesse sentido. E também teve a escolha de primeira rodada deles em 2019, o Andrew Dillard, né, que também nunca se firmou, né. Ele meio que roubou o espaço ali do Dillard. Left guard, a gente tem Joe Thuney contra Landon Dickerson. Aqui pra mim também é simples, Joe Thuney. Pra mim também Joe Thuney, um dos melhores left guards da NFL, um cara que tem ano após ano de um bom desempenho, um jogador que eu gosto bastante também. Center. Provavelmente os 2 melhores centers da NFL, né? O Creed Humphrey e o Jason Kelce. Aqui, assim, eu favoreci a experiência do Jason Kelce, né? Ainda mais num jogo grande. Apesar do Creed Humphrey também ter experiência, apesar de ser jovem. Mas eu vou de Jason Kelce aqui. Vou de Jason Kelce também, um dos poucos centers que vão entrar pro Hall da Fama, com certeza, né? Então acho que
uma experiência muito grande, um dos melhores centers da história da NFL. O Creed Humphrey é um jogador que entrou como novato já muito bem, né? Um cara que teve até conversa que ele poderia. Lembra a conversa que ele poderia ganhar Rookie do ano? Sempre Então, tem. Então, sempre tem, mas é um cara que jogou muito bem. Nas estatísticas lançadas, ele estava muito bem no ano de novato dele. É um cara que deu uma equilibrada nesse patamar meio alto, mas aqui a vantagem do Jason Kelce é exatamente pela experiência dele na posição. Sobre linha ofensiva vencer o Offensive Rookie of the Year, uma das primeiras apostas que eu fiz na minha vida foi Quenton Nelson vencendo o Rookie of the Year no primeiro ano dele. Era tipo 60-1 e chegou a cair ali, né? Ele jogou muito bem, né? Mas se o Quenton Nelson não ganhou o prêmio, o Zach Martin também não ganhou. Então. Nunca vai ter um jogador de linha ofensiva que vai ganhar Rookie of the Year. Center não. Right guard, a gente tem Trey Smith no Kansas City Chiefs e o Isaac Seumalo, né, do Philadelphia Eagles, que pra mim são dois jogadores exatamente no mesmo nível, aquele bom guard, um pouco acima da média. Eu vou de Trey Smith aqui. É um confronto bem equilibrado aqui. Eu gosto bastante do Seumalo. Acho que ele como right guard, ele tem um bom trabalho de defesa, assim, principalmente contra a corrida. Acho que ele abre muito bem em corridas, então eu vou dar um pouquinho de vontade pra ele aqui. Right tackle, aí realmente a grande diferença, né? O Andrew Wiley é o ponto fraco da linha ofensiva do Kansas City Chiefs e o Lane Johnson é o melhor right tackle da NFL, né? Que não tem nem o que falar. Exatamente, Lane Johnson é a grande vantagem. A grande questão é a saúde do Lane Johnson, né? Um cara que vem sofrendo muito com lesões, um cara que sofreu lesão nessa temporada. Vamos torcer para que não aconteça nada durante esse jogo, porque o reserva dele não jogou bem durante a temporada regular quando teve que entrar. Então acho que é um ponto de atenção aqui pro torcedor. O Lane Johnson sofreu, se não me engano, uma ruptura num tendão do abdômen. Ele foi pro sacrifício, né, durante os playoffs, e parece que reagravou a lesão, mas vai jogar. Então, o que eu tava falando sobre avaliar no agregado versus titular por titular, que você pensa, a linha ofensiva dos Eagles é muito melhor que a dos Chiefs. E é melhor mesmo. Mas aqui, mesmo nas posições que eu acabei dando vantagem para 2 jogadores dos Chiefs, você deu vantagem para 4 dos Eagles, né? Mas, por exemplo, tirando o right tackle, até center e left tackle, a vantagem não é tão grande assim, né? Então não acho que é um abismo, né? Eu vejo de vez em quando algumas pessoas reclamando da linha ofensiva dos Chiefs, né? Eu acho loucura, pra mim é uma das 10 melhores da NFL, né? Eu sinto que tem uma coisa no fã de NFL, que linha ofensiva é muito difícil de avaliar. Eu não sou especialista, eu não finjo que sou especialista. Mas é meio que ou a linha ofensiva é a linha ofensiva dos Eagles, é a linha ofensiva dos Cowboys em 2016, ou então a linha ofensiva é ruim. Não tem muita nuance nessa avaliação. É que não tem nuance porque é exatamente difícil para avaliar, né? Então a gente não tem conhecimento técnico para fazer essa avaliação tão profunda da linha ofensiva, e quando o desempenho é muito bom, fica evidente. Então é fácil você discernir quando o desempenho é bom e quando é ruim de grupo, né? E no micro é mais difícil você fazer esse discernimento. Tem um cara no Twitter que produz bastante conteúdo sobre linha ofensiva, que ele é ótimo de seguir, só que agora tá me fugindo o nome. Ele passa de todos esses jogadores de linha ofensiva. Sabe o que eu tô falando? Não sei, pelo menos não assim de cabeça. Enfim, fica aí. Qualquer dia desses eu tweeto lá a conta dele. Defesa agora. Defensive tackle, Chris Jones, Fletcher Cox. Fletcher Cox, um grande defensive tackle no auge da carreira dele, mas já tá na reta final aqui, nem se compara. Chris Jones pra mim, simples. Chris Jones muito melhor, vai receber votos de melhor de jogador defensivo do ano, né? Fletcher Cox no auge era um grande jogador, mas é exatamente o que você disse, é um jogador que já tá no rastro final da carreira dele. Defensive tackle, o outro, né? Derek Nadi contra Javon Hargrave. Javon Hargrave, um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva durante a temporada, não tem nem o que discutir. Se eu falar que não tem o que discutir e você achar que tem o que discutir, me para, Felipe, senão eu vou passar direto. Não, Javon Hargrave também, um cara que foi evoluindo bastante. Edge rusher pelo lado esquerdo. Edge rusher, pra quem não sabe, né, é aquele defensive end do esquema 4-3, o outside linebacker do esquema 3-4, né, o cara que fica mais aberto ali na linha de scrimmage no lado da defesa, né, na linha defensiva. Por isso que edge é extremo, né, então por isso que
edge rush é o termo mais correto. George Karlaftis versus Haason Reddick, pelo amor de Deus, não tem nenhuma discussão. Do outro lado, Frank Clark versus Josh Sweat. Esse aqui eu acho até que a diferença é menor, mas eu ainda iria de Josh Sweat. Haason Reddick e Josh Sweat, acho que são dois jogadores que foram uma dupla muito imponente, né, durante toda a temporada, e a vantagem sobre o Karlaftis, que é um novato que cresceu durante a temporada, acho que é um cara que está com uma evolução boa, mas longe ainda de ser um jogador dominante, né? E o Frank Clark é um jogador que aparece nos playoffs, né? Um jogador que tem essa pecha, né, de ser um jogador de playoffs. Vamos ver se no Super Bowl ele confirma isso. Mas você vai de Frank Clark? Eu vou de Frank Clark aqui. Deixa eu mudar aqui o seu placar, que eu tô anotando o seu placar aqui também. Linebacker, inside linebacker ali, principal, Nick Bolton, do Kansas City Chiefs, TJ Edwards, dos Eagles, que fez uma ótima temporada, mas o Nick Bolton, na minha opinião, é mais jogador. Nick Bolton é mais jogador também, é minha aposta aqui. Ali de weak side linebacker, né, o Willie Gay nos Chiefs, Kazir White, do Philadelphia Eagles. Nenhum dos dois me agrada muito. Eu acabei votando no Willie Gay porque eu acho que ele é um pouquinho melhor cobrindo passe. Eu vou votar no Kazir White. Eu acho que é um jogador. Eu gostava dele quando ele estava no Chargers. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho aqui no Eagles em termos de consistência nesse weak side linebacker. Cornerbacks, do lado esquerdo, Jalen Watson do lado dos Chiefs, Darius Slay do lado do Philadelphia Eagles. Aqui o Slay acho que não cabe nem, a gente pode até avançar aqui. Do outro lado, que eu acho que tem uma discussão, porque o LaJarius Sneed, ele jogou a maior parte da temporada como slot. Aí no final do ano ele foi colocado pro lado direito e o Trent McDuffie foi pro slot, e nos playoffs inverteu de volta. Então eu coloquei o Trent McDuffie como titular no lado direito e o LaJarius Sneed no slot. No lado direito, James Bradbury e Trent McDuffie. Bradbury aqui, né, Felipe? Sim, Bradbury. O Sneed estava se recuperando de concussão, né? Vamos ver como que vai jogar no Super Bowl. Ele saiu do protocolo, que é uma boa notícia já, então eu dou vantagem pra ele no slot contra o Vontae Maddox, que é um bom slot corner, né? Mas eu acho que o LaJarius Sneed é bem superior. E safety, a gente tem Justin Reed contra o Chauncey Gardner-Johnson, que também pra mim é simples. Chauncey Gardner-Johnson, primeira temporada dele em tempo integral como safety, foi muito bem, né? Exatamente, um jogador que foi trazido do Saints, mais uma daquelas aquisições do Howie Roseman, que tá jogando muito bem, um cara que jogou totalmente como safety nessa temporada e parece que se encontrou na NFL, né? Free safety, os dois times jogam muito com dois safeties ali no fundo do campo, não tem tanta distinção assim, mas você tem o Juan Thornhill e o Marcus Epps. Acho que são, os dois times são o titular mais fraco, provavelmente, né, nas duas equipes. Eu vou de Juan Thornhill, mas eu também, sinceramente, não tenho uma opinião forte aqui, não. Eu acho que eu vou de Thornhill também. Eu gosto bastante dele. Ele fecha bastante rotas. Eu acho que é um cara que tem uma aproximação boa. Acho que, mas em termos de comparação com o Marcus Epps, são basicamente dois jogadores equivalentes. Kickers. A gente tem Harrison Butker, do Kansas City Chiefs, e do Jake Elliott, do Philadelphia Eagles. Qual que você confia mais? Eu vou falar de Jake Elliott. Eu acho que o Harrison Butker ele teve uns certos momentos durante a temporada que ele deu uma balançada. O Jake Elliott acho que teve um pouquinho mais de consistência aqui pro meu gosto. Concordo. Eu nem antes de olhar em números, eu olhei pra cara de qualquer dos dois e pensei, se eu preciso de um chute pra salvar o universo, eu iria de Jake Elliott. E acho que ele é mais confiável mesmo. Aliás, um número que não é bom, mas ainda assim eu vou compartilhar com vocês. Eu tava vendo pro Football Focus, né, as notas dos kickers, né, porque eles dão nota pela dificuldade do chute, situação e tal. E dos kickers que tentaram pelo menos 22 chutes na temporada, Cairo Santos teve a pior nota entre eles. Eu não acho que é muito relevante, porque os times olham mais números mesmo, né, acertos e distância, mas me chamou a atenção. Espero que o Cairo tenha uma temporada melhor. Ele errou muito extra point, né, durante a última temporada. Pegou alguns jogos de chuva, né, mas foi um dado que me chamou a atenção negativamente quando eu tava olhando. Para encerrar, head coach Andy Reid, Nick Sirianni. Nick Sirianni vai ser o treinador do ano, provavelmente, ele ou o Brian Daboll, mas o meu voto aqui é Andy Reid.
Meu aqui também é Andy Reid, né? Um dos maiores técnicos de todos os tempos, o cara que pode realmente se firmar no panteão, né, dos grandes técnicos da NFL ganhando esse título. E que se ele tá crescendo, eu acho que o Dable vai ganhar o técnico do ano. Ele tá ganhando todos os prêmios, né? Ele tá ganhando todos os prêmios. Ele ganhou o prêmio do sindicato dos cronistas lá que cobre futebol americano, que é basicamente a mesma base de votantes da Associated Press. Então acho que vai ganhar o Dable. Tô com essa sensação. Então, encerrando aqui, o meu placar final deu 13-12 em favor dos Chiefs. Do Felipe deu 13-12 em favor dos Eagles. Caraca. O meu objetivo aqui era... Acho que se você pegar setor por setor, o elenco dos Eagles é melhor. E é o elenco mais profundo, né? Quando você começa a olhar reservas aqui, o Philadelphia Eagles tá de 1.0, né? O banco de reservas do Philadelphia Eagles é muito melhor. Mas eu acho que tem uma percepção de que o time do Philadelphia Eagles é muito superior, tá em outro patamar em relação do Kansas City Chiefs, que eu não acho que é verdade. Eu acho que quando você analisa mesmo, nome por nome, o time dos Eagles, do goleiro ao ponto esquerdo é melhor, mas eu acho que não é um abismo entre as duas equipes. Eu acho que é uma diferença menor do que a maioria das pessoas pensa. Eu espero que tenha ajudado nessa percepção com esse exercício aqui. Não, exatamente, eu concordo inteiramente. Acho que são dois times que, quando você olha, faz essa análise micro, nome a nome, você percebe que são dois times muito mais parelhos, né? E obviamente, são os dois CD1s das conferências, né? Chegaram no Super Bowl por méritos do elenco. Então, assim, são dois times parelhos. É o Super Bowl mais parelho dos últimos anos. Então, vai ser... Acho que isso prova, essa análise prova exatamente isso. 1,5 pontos agora no Bodog, se não me engano, e... A última vez que eu olhei, pelo menos, é bem próximo. Nunca teve um Super Bowl com um spread menor do que 3, desde que teve o realinhamento das divisões em 2002. Então, realmente é um bem... Abriu um pouquinho mais alto, né, mas desceu em favor do Kansas City Chiefs. Mas vamos falar um pouco mais do jogo agora, né? Agora é confronto... Porque a gente comparou aqui, por exemplo, Travis Kelce e Dallas Goedert, mas eles não vão pisar em campo ao mesmo tempo, né? É um ataque de um time, defesa do outro, né? Começando aqui com o ataque do Kansas City Chiefs. Acho que tem duas tarefas grandes para a defesa do Philadelphia Eagles, que é conter o Travis Kelce e conter o Patrick Mahomes. Você quer manter o Patrick Mahomes dentro do pocket, não porque ele é um risco gigantesco com as pernas, né? Mas ele, quando estende jogadas, é muito perigoso. E o Travis Kelce, acho que muita gente vai cair na tentação de falar o matchup com o Garner Johnson, o matchup com o Avonte Maddox, eles vão botar um cornerback, o TJ Edwards fez uma temporada muito boa cobrindo passe. Não tem um jogador que você bota no Travis Kelce. Eu acho que eu até expandi isso melhor na newsletter de terça-feira. Acho que a gente vai ver uma situação que vai ter alguém ali pressionando o Travis Kelce na linha de scrimmage, provavelmente o Avonte Maddox quando o Travis Kelce ali no slot. E aí vai ter uma situação que vai ter o Charles Gardner Johnson dobrando por cima, e toda vez que ele cortar na direção de dentro, o TJ Edwards vai estar olhando também pro Travis Kelce. Acho que a gente vai ter esses três caras ali primariamente. Não vai ser marcação tripla homem a homem, vai ser muita marcação de zona. E acho que o plano de jogo vai ser basicamente o que o Bengals fez no segundo tempo, né? Com as lesões dos wide receivers durante a partida, os Bengals botaram todo mundo no Travis Kelce. E deu certo, ele teve 3 recepções. Contra os Eagles, se eles não tiverem as mesmas lesões durante o jogo, esses outros wide receivers vão ter que trabalhar. Mas eu acredito que a gente vai ver muito o Philadelphia Eagles contando que o James Bradbury e o Darius Slay vão conseguir segurar as pontas sem muita ajuda contra MVS, Justin Watson, Juju Smith-Schuster, Kadarius Toney, qualquer combinação de 2 desses que tiverem em campo em determinado momento. Assim, a gente sempre fala, como parar o Travis Kelce é boa sorte, né? Porque é um jogador que tem uma vantagem física, tem uma inteligência de campo que realmente é um problema para as defesas adversárias tentarem parar o Travis Kelce. Acho que o trabalho de defesa do Eagles vai ser, além de você tentar
parar o Travis Kelce do mesmo jeito que o Bengals fez, é tentar deixar o Patrick Mahomes o mais incomodado possível dentro do pocket. Você vai ter que subir muitos safeties, você vai ter que deixar, vai ter que tentar fechar os espaços que o Mahomes pode para sair do pocket, porque os linebackers do Eagles, principalmente os interiores, eu acho que sim, são jogadores bons, mas não vejo jogadores com uma habilidade atlética tão grande assim. Então, se o Mahomes começar a sair do pocket, ele leva vantagem nessa questão atlética. Então, ele vai encontrar espaços inevitavelmente. Então, o trabalho de defesa do Eagles é realmente, acho que mais até do que você conseguir marcar o Travis Kelce de maneira efetiva, você limitar essas saídas do pocket do Patrick Mahomes para tentar tirar um pouco dessa vantagem atlética que o Mahomes tem sobre esse miolo da defesa do Eagles. Isso requer muita disciplina, né? Porque é uma linha defensiva que tem 4 jogadores com pelo menos 10 sacks na temporada, então são caras acostumados a ir com tudo pro sack. E contra o Mahomes você tem que ter um pouco mais de disciplina. Eles têm o material humano, não só na linha defensiva titular, mas na rotação, para em tese conseguir aquele grande clichê dos jogos grandes, que é gerar a pressão sem mandar blitz, né? Então, o Philadelphia Eagles tem material humano para isso, assim como tem material humano para esse matchup com os recebedores, né? Isso inclui o Travis Kelce dos Chiefs, né? Mas você não vai conseguir segurar o Travis Kelce por muito tempo, né? Porque, pior das hipóteses, a gente vai ver um screen para ele é excelente após a recepção, algum passe curto, e você ainda vai ter que lidar com ele. Não tem como tirar ele do jogo. A questão é, você não... Sim, os Bengals perderam o jogo porque o MVS passou de 100 jardas, né? Você não pode deixar os outros caras também terem grandes jogos. Você não pode terminar a partida com o Juju Smith-Schuster com 9 recepções para 111 jardas, né? Não tem... Isso que não pode acontecer. Por isso que esse matchup dos cornerbacks, né, o Darius Slay e o James Bradbury, é a melhor dupla de cornerbacks da NFL, na minha opinião. Tem que segurar as pontas com os outros wide receivers que são menos qualificados, né? Invertendo o campo, agora pensando na defesa dos Chiefs contra esse ataque do Philadelphia Eagles, no papel os Eagles têm um matchup que pende muito a favor deles, que é o A.J. Brown e o Devonta Smith indo contra 2 cornerbacks calouros, né? Indo contra o Jalen Watson e o Trent McDuffie, né? Que deve atuar no slot. Acredito que se o LaJaire Sneed estiver 100% recuperado, a gente vai ver muito ele no A.J. Brown, mas apesar dele não mudar tanto de lado. Mas os Eagles vão sempre olhar ali. Você tem o Jalen Watson, cara, que tem jogado bem, mas ainda é um cornerback escolhido na 7ª rodada. Então, teoricamente, o A.J. Brown e o Devonta Smith têm os matchups favoráveis para ter grandes jogos. A questão é, como é que tá esse ombro do Jalen Hurts para explorar esse ponto fraco da defesa dos Chiefs, né? Que eu acho que não é nem um ponto fraco tão grande assim, porque a secundária tem jogado melhor no fim da temporada. Mas acho que se domingo de madrugada eu estiver falando da vitória dos Eagles, eu acho que a gente vai estar falando de grandes jogos do A.J. Brown e do Devonta Smith. Repito o que eu falei agora no início do podcast, é que a secundária do Chiefs foi ganhando corpo durante a temporada, e nesses playoffs teve 2 jogos contra 2 times com recebedores de alto calibre, né? Então você teve... Eles estão preparados para enfrentar jogadores de alto nível. O problema é exatamente isso. Você tem A.J. Brown e o Devonta Smith, que são 2 jogadores de alto nível. Então, assim, a gente tem que ver como que vai ser esse trabalho da secundária para tentar conter esses 2 jogadores ao mesmo tempo. Porque isso é uma coisa que, contra o Bengals, eles conseguiram fazer relativamente bem. Porque você tinha lá o Ja'Marr Chase e o T. Higgins, e você teve uma certa eficácia contra esse ataque aéreo do Bengals. Então, acho que se você repetir um pouco o que a defesa do que o Steve Spagnuolo repetiu o que fez na final de conferência, acho que você tem um caminho aí para tentar anular os dois, para tentar forçar um pouco o Jalen Hurts a correr com a bola, que aí eu acho que você expõe ele um pouco mais ao perigo em um jogo que é parelho, um jogo que é nervoso, porque Super Bowl sempre é nervoso, dificilmente a gente vai ver um Super Bowl
de placar elástico, de que começa os dois times pontuando. Normalmente o primeiro quarto do Super Bowl é sempre bem tenso. Então, assim, eu acho que se você conseguir forçar o Jalen Hurts a partir pro jogo que ele vinha fazendo bem durante o início da temporada, mas a gente ainda não sabe como ele tá agora, depois de todo esse tempo que ele não precisou ser testado, acho que é um caminho para a defesa do Chiefs. Uma questão aqui é que o Chiefs gosta muito de usar os dois safeties no fundo do campo, né? O Justin Reid e o Juan Thornhill, mas contra os Eagles você tem pela frente provavelmente o melhor ataque terrestre da NFL, né? E é um time que eles estariam muito tranquilos e felizes se eles podem correr 45 vezes para 220 jardas. Eles têm arsenal, tem um corpo de running backs profundo, tem o Jalen Hurts, um dos melhores quarterbacks correndo com a bola. Então você não pode tirar tanto assim a presença perto da linha de scrimmage, né? E se você bota mais gente ali perto da linha de scrimmage para conter esse jogo terrestre, aí você vai ter pelo menos um dos seus cornerbacks no 1-1 contra um A.J. Brown, contra um Devonta Smith. Então é um equilíbrio complicado. Eu gostaria de ver até eu não queria ver os Chiefs tanto com a formação base em campo ali, sempre com os safeties no fundo do campo, porque principalmente se os Eagles saírem na frente, eu acho que eles podem fazer um estrago muito grande com o jogo terrestre. E não vou falar que não, porque a chave para vencer o jogo é estabelecer o jogo terrestre, porque a gente não tá em 1995, mas é um ponto importante. Os Chiefs não podem, assim, contra os Bengals você pode colocar uma formação leve mais leve perto da linha de scrimmage, porque eles não, o Bengals, mesmo que tenham sucesso, eles não vão te destruir pelo chão como os Eagles têm capacidade de fazer. Então acho que é um equilíbrio. Assim, a minha confiança aqui é que o Steve Spagnuolo, jogo grande, ele sempre traz um bom plano de jogo, né? Sempre traz uma... Eu e o Felipe, que a gente torce pros Giants, a gente sabe o primeiro Super Bowl, né? Os Giants não vencem aquele Super Bowl sem o Spagnuolo, e essa era, acho que já dá pra chamar de era de sucesso nos Chiefs, também passa muito pelo trabalho dele, mas acho que é uma questão importante pros Chiefs resolverem antes do jogo. Palpite, Felipe. Quem vence o jogo? Placar? Eu vou repetir que é um jogo muito parelho. Acho que vai ser um Super Bowl mais parelho que a gente vai ver dos últimos anos. São dois seed 1, né? São dois. Desde 2017 a gente não tem um Super Bowl com os dois primeiros times das conferências. Então acho que vai ser um jogo bem parelho. Hoje eu vou dar vantagem pro Eagles. Acho que o Eagles ganha esse jogo. Acho que é um time que assim, você teve todas essas dúvidas sobre uma agenda fraca, etc., mas acho que é um time muito forte, acho que é um time que tem uma profundidade de elenco considerável, um time que tem, assim, um time que foi criado, foi montado para ganhar esse título. Então acho que se não ganhar esse título pode até que ser considerado meio que um fracasso, porque vai fechar essa janela de oportunidade que o Eagles tem com o Jalen Hurts, com um contrato de novato, um time que tem muitos free agents na próxima temporada, é um time que vai ter uma situação de folha salarial meio complicada, então acho que esse time foi montado para ganhar esse título, então acho que vai exercer, entre aspas, o favoritismo e vai ganhar o título. Placar, eu acho que o placar vai ser um placar baixo, acho que vai ser um jogo meio nervoso, eu vou votar 17-14. Eu vou de Kansas City Chiefs. Eu acho que eu provei aqui que a diferença dos elencos existe, mas não é esse Grand Canyon entre as duas equipes. Ou trazendo aqui para uma referência brasileira, não é as cataratas do Iguaçu de diferença. E a gente tem o Patrick Mahomes. Acho que o Patrick Mahomes, de um lado, ele sempre tem um peso gigantesco. Eu não confio muito nesse momento do Jalen Hurts. Muito tempo já que eu não vejo ele jogar um jogo relevante por 4 quartos. E eu vou aqui de Kansas City Chiefs. Eu discordo quanto ao placar. Eu acho que vai ser um placar alto. Eu acho que vai ser um jogo com bastante ponto. E eu acho que vai ser 30-24 pro Kansas City Chiefs.
aquela coisa ali, os Eagles no final vão ter uma campanha, mas não vão conseguir o touchdown. Meu palpite para MVP é o Patrick Mahomes. Acho que é muito difícil não ser o quarterback. Qual que é o seu, Felipe? Vai ser o Jalen Hurts. Meu palpite aqui é o Jalen Hurts, porque é exatamente isso. É difícil você não ser o quarterback, a não ser que você tenha alguma jogada defensiva muito importante, né? No ataque é quase impossível não ser o quarterback. Na defesa, só se faz uma defesa muito importante, tem uma atuação que realmente chama os olhos, mas acho difícil. Dos últimos 10 anos, 6 quarterbacks venceram, 2 wide receivers, né? Mas foram, se eu não me engano, os 2 empataram no recorde de recepções, né? O Julian Edelman e o Cooper Kupp no último Super Bowl. Eu até acho que devia ter sido o Stafford, né? No último Super Bowl. Mas, assim, não é, realmente o histórico é bem grande em favor do quarterback. As odds da partida lá no Bodog, que você pode apostar criando sua conta utilizando o meu link que tá na descrição, me ajuda bastante se você usar o meu link lá. Então, mesmo que você não vá apostar, crie sua conta lá que você já me ajuda. O Philadelphia Eagles é o favorito, vitória deles está pagando 1,80, do Kansas City Chiefs está pagando 2,05, total 51,0, e os Eagles são favoritos por 1,5 pontos. Eu já volto para essas apostas aqui. Eu só queria falar um pouco de odds para MVP do Super Bowl, também todas lá no Bodog. O Jalen Hurts 2,30, Mahomes 2,35. E aí tem uma distância bem grande, que o terceiro é o Travis Kelce, 13,0. AJ Brown 19,0. Hassan Reddick 26,0. Devonta Smith 29,0. Miles Sanders 29,0. Chris Jones 46,0. Isaiah Pacheco 51,0. Aí começam mais alguns ali odds bem altas. Algum número te chamou a atenção aqui, Felipe? Eu até achei interessante o Chris Jones, né? Porque de repente ele consegue 2 sacks e meio e recupera um fumble, ou força um fumble, ou sei lá, o próprio recuperar o fumble mesmo, quem sabe desvia alguns passes da linha de scrimmage. Se for um jogo de placar baixo, como você acha que pode ser, acho que o Chris Jones 46-1 eu acho que é interessante. Sim, acho que se você tem um jogo de placar baixo, aumenta bastante a chance do jogador defensivo ser escolhido no MVP, né? Porque você aumenta a importância da defesa, aumenta a importância das jogadas individuais desses jogadores da defesa. Então acho que é uma possibilidade interessante aqui. E falando de apostas agora, dessas que eu falei, né? Das vitória total, handicap. Qual que seria a sua aposta da semana do Super Bowl, Felipe? Eu gosto desse under 51 pontos. Acho que vai ser acho que vai ser um jogo tenso, acho que vai ser um jogo de poucos pontos. Eu acho que esse under é bem, bem interessante. Estamos em lados opostos. Eu vou de over 51 pontos. O meu Super Bowl deu 54, né? 54 pontos. E eu acho que a gente vai ver bastante ponto. Eu acho que a gente vai bater esse over aqui. Assim, apostar em under no Super Bowl é uma pessoa que não quer ver ninguém se divertir, né? Que é o caso do Felipe. Tem um jogo chato, quer ver o Rams e Patriots, né? De novo. Pelo amor de Deus. Eu lembro que na época desse Super Bowl eu tava na Globo na época. E eu passei a semana inteira falando com um colega meu que não gostava de NFL. Não, assiste, dá uma chance e tal, não sei o quê. Calhou que ele tava de plantão comigo e assistiu o primeiro tempo lá na redação. Eu fico puto, nunca mais vi um snap de futebol americano na vida. Eu tenho mais 2 categorias de apostas aqui. Outra é Player Props, né? Que são aquelas apostas de jogador. Quem vai fazer o touchdown primeiro? Vai ter touchdown, over-under de recepções e tal. Qual que é a sua, Felipe? Eu gosto bastante aqui do Isaiah Pacheco para marcar o primeiro touchdown, 4,75. Acho que é uma odd interessante. Boas odds mesmo lá no Bodog, também acho interessante. Eu fui com uma extremamente chata. Eu critiquei o Felipe por apostar no under, né, e ser chato. Eu fui extremamente chato na minha aposta. Se vai ter touchback no kickoff inicial. Sim, tá pagando 1,62. Odds bem baixa. E eu acho que nem o limite é muito alto numa aposta como essa. Mas eu fui fazer as contas. O Jake Elliott, ele força touchback em 69,2% dos kickoffs dele, e o Harrison Butker 64,7%. 1,62 implica odds de o Bodog, no caso, ver como
61,7% de chance de ter touchback. Então, se for os Eagles que vou começar chutando, você ganha aí 8%. E se for os Chiefs, você ganha 3%. Isso aqui é extremamente chata, essa aposta, mas eu acho que é um bom valor. Mas qual que foi o último Super Bowl que não teve touchback de início? Porque normalmente Super Bowl, assim, de cabeça, normalmente Super Bowl os times estão meio pilhados, né? Então o kicker ele mete o pé no kickoff inicial, né? Acho que isso explica um pouco ser. Além do que, touchback é meio que norma agora, né? NFL, né? É que eu acho que muita gente olha pra essa aposta e pensa, pô, o cara vai tentar retornar ali o primeiro, né, do jogo pra começar o jogo, vai tentar fazer o Devin Hester, né, do Super Bowl 41. Porque o retornador também tá pilhado, né? Mas normalmente não tem chance, né? E a maioria dos Super Bowls também são em estádio fechado, que favorece também, né, o touchback, né? Então, se que odds baixas, né, 1,62 você aposta R$10, você ganha 16, né, R$6 de lucro. Então, mas eu gosto dessa aposta. E agora aquela props mais malucas, né? Tipo, hino, cara coroa e tal. A gente falou um pouco no último podcast, né? Aberto ao público. Último ou penúltimo, agora não lembro qual. Mas qual que você separou pra gente, Felipe? Não tem... Eu pesquisei agora, eles tiraram da música da Rihanna. Não sei se vai voltar até o Super Bowl. Não sei se teve alguma coisa de ensaio que vazou e tal. Mas eu não encontrei música que tinha aquela... Qual vai ser a primeira música dela? Acho que vazou um pouco, né? Acho que deve ter vazado coisa. Se tiraram a aposta, né? Que deve ter vazado. A própria duração do hino também tá totalmente desequilibrada. Eu falei isso no podcast, né? Que vai chegando perto, desequilibra muito o hino, porque as pessoas veem o ensaio e veem quanto tempo demorou, né? Porque é o Chris Stapleton, né? Que acho que é cantor country, se não me engano. Cantor country. E o under 2 minutos e 7 do hino já tá 2,45 e o over tá 1,52, né? Então ele deve ter passado muito no ensaio. Exato. Acho que assim, eu tava vendo essas props, eu tava vendo essa questão da cor do Gatorade. Eu botei também. E cor do Gatorade, cara, é meio... Você fala bastante que Patrick Mahomes é meio renda fixa, né, em termos de over 2,5 passes pra touchdown. Exato. E, cara, faz muito tempo que você não tem uma cor diferente de amarelo de Gatorade, né, NFL. Eu tava procurando isso há muito tempo. Virou meio que padrão. Então eu vou apostar aqui 3,10 Gatorade amarelo. Eu fui de cor de Gatorade também, mas eu botei o água, né, transparente ou água, da pode ser de limão, que é o meu favorito, inclusive, Gatorade, ou água. Eu botei 3 porque é melhor odds, né, porque tem como controlar isso, né? E essa é uma aposta que some também no dia, porque os caras vão lá e tem alguém... E olham, exato. Ou alguém conversa com um cara que aquele pessoal que faz a manutenção ali dos equipamentos, e aí o cara fala, não, pô, a gente aqui é sempre Gatorade de uva, né? E aí somem as apostas, né? Mas eu fui de... Esse é o tipo de ódio que é bizarro, né? Porque se você pensar bem, a equipe de staff lá dos times pode fazer uma manipulação braba aqui, né? Mas também, normalmente essas apostas não tem o valor máximo é baixo. Sim. E se, tipo, um dia antes entra uma aposta de $50 mil e intransparente a água, os caras vão investigar, né? Sim. E acho que teoricamente eles nem podem, né? Teria que ser com laranja e tal, né? Funcionários. E tem aposta que se o Andy Reid vai comer um cheeseburger depois do jogo, né? Na transmissão. Acho que é uma lavada que sim. Pior que o Sim tá pagando 7,5, né? Isso é uma boa. Se ele vai dizer a palavra cheeseburger ou hambúrguer na entrevista depois do Super Bowl, se vai aparecer aquele vídeo dele criança entre aspas, naquela punt pass kick, né? Que sempre aparece nos jogos dos Chiefs. E, enfim, tem uma muito boa que é se o Drake, o rapper, qual camisa que ele vai aparecer, porque ele tem fama de pé frio. Chiefs 1,28. 1,28. Então, não sei por que eu nunca vi ele com o Mahomes. Não lembro também, não lembro também. Mas acho que aqui ele vai apostar no Chiefs, eu acho que ele tem cara de apostar no Chiefs. É porque ele aposta favorito, ele é um cara que é meio
Você Mas bota ele tipo vai $1 pra milhão canadense ele sempre posta lá no dia no Instagram desses grandes eventos. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Podcast volta quinta-feira sobre a janela de trocas da NBA. Domingo, depois do Super Bowl, tem pós-rodada, como vocês estão acostumados. E até a próxima. Tchau.